Um ex-presidente sob vigilância constante, bem às vésperas de um julgamento que pode mudar tudo no Brasil. O que está acontecendo com Bolsonaro é justiça ou perseguição sem precedentes. Olá, a gente está aqui para falar de um novo capítulo, e que capítulo na situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que a casa dele seja vigiada 24 horas por dia. Então vamos mergulhar nisso para entender o que essa medida significa de verdade, por que justo agora e, claro, quais são as reações que estão pipocando por aí. Pois é, a notícia é essa. A ordem veio direto do ministro Alexandre de Moraes. A casa do ex-presidente agora vai ter vigilância em tempo integral. Uma medida, assim, bem drástica, né? E que, claro, já levanta um monte de perguntas. Então, vamos começar pelo começo. Pra gente entender o que essa decisão significa na prática, sabe? Como é que isso vai funcionar no dia a dia? Olha só como vai ser. Na prática, quem vai fazer esse monitoramento constante é a Polícia Penal do Distrito Federal. Mas tem um detalhe importante na ordem judicial, viu? Os agentes têm que evitar o que foi chamado de exposição indevida. Traduzindo, a vigilância não pode virar um circo, não pode atrapalhar a rotina do ex-presidente e nem a dos vizinhos. Para o ministro Moraes, não tem discussão. A medida é absolutamente necessária para garantir que a lei seja cumprida. Tá, mas a grande pergunta é, por que uma medida tão pesada? E por que agora? Bom, a justificativa principal do ministro aponta para uma preocupação bem específica, um possível risco de fuga. E é aqui que a coisa fica mais complexa. O que exatamente fez o STF acender esse alerta? O que os levou a pensar que existia uma chance real de fuga? Ainda mais com um julgamento tão importante batendo na porta. E a resposta para essa pergunta justificativa do ministro é, no mínimo, surpreendente. Porque ele não fala de nada que o próprio Jair Bolsonaro tenha feito. Não. Ele aponta para as atividades do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá fora, no exterior. Na visão do STF, isso seria um indício forte de que um plano de fuga poderia estar sendo preparado. Mas olha, é bom deixar claro que essa decisão não apareceu do dia para a noite, não. Ela foi, na verdade, o ponto final de uma série de pedidos que foram ficando cada vez mais intensos. Dá uma olhada nessa escalada. Quem deu o pontapé inicial foi o deputado Lindenberg Farias, falando num risco concreto de fuga. Aí a PGR, a Procuradoria-Geral da República, até concordou, mas sugeriu uma coisa mais branda, só umas equipes de prontidão ali nos arredores da casa. Mas aí veio a Polícia Federal e subiu a aposta, pedindo agentes fixos dentro da casa de Bolsonaro. A gente vê claramente que a coisa foi escalando, né? Pela voz do procurador-geral Paulo Gonetti, foi que não se aponta essa tal situação crítica. Mas por que a PF queria tanto ter gente lá dentro? Bom, o argumento deles era simples. Só a tornozeleira eletrônica não era garantia de nada. Eles explicaram que o sistema depende de sinal de celular e que, segundo a PF, podia dar falha. Ou pior, alguém podia tentar interferir de propósito no sinal. Bom, e como era de se esperar, uma decisão desse tamanho racha qualquer debate público, né? E foi o que aconteceu. Quase que na mesma hora, surgiram duas versões, duas narrativas completamente diferentes para explicar a mesmíssima coisa. De um lado, a gente tem a visão da família. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi para as redes sociais e descreveu a situação como um grande desafio. Um desafio para resistir à perseguição e suportar as humilhações. Ou seja, para ela, a medida é claramente um ato de perseguição política. Já do outro lado, a visão é o oposto. O deputado Lindenberg Farias, aquele que fez o pedido inicial, comemorou. Para ele, a decisão é uma vitória da democracia, uma ação que era necessária para garantir que a justiça funcione e para proteger o Estado democrático de direito. E aí fica bem claro o dilema. De um lado, uma narrativa de perseguição, de humilhação pessoal contra uma família. Do outro, a comemoração de uma vitória da democracia e das leis. São duas interpretações que não poderiam ser mais diferentes, para o mesmo fato. E para a gente entender o peso disso tudo, a gente precisa olhar para o que está em jogo de verdade. O julgamento do ex-presidente que está chegando e a seriedade das acusações que ele está enfrentando. E já tem data marcada, viu? O julgamento, que pode simplesmente definir o futuro político de Jair Bolsonaro, está previsto para começar em 2 de setembro. Isso, claro, coloca uma pressão e uma urgência ainda maior em tudo o que está acontecendo. E não são acusações pequenas, não. A lista é pesada. Inclui coisas como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado
e até participação em organização criminosa armada. São crimes de extrema gravidade. E tudo isso nos leva de volta à pergunta principal, a pergunta que fica no ar. Essa vigilância 24 horas é uma precaução necessária para garantir que a justiça seja feita? Ou será que é uma forma de pressão política, algo sem precedentes em cima de um réu que está prestes a ser julgado? É uma pergunta que, por enquanto, continua em aberto. E aí, o que você acha? Justiça necessária ou perseguição política? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é histórico. Ah, e se você quiser continuar acompanhando os bastidores desse caso, já se inscreve e ativa o sininho.